A gente vai falar sobre os conflitos no Oriente Médio e os impactos econômicos globais. Será que esses impactos chegam até nós aqui em Barreiras? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Paulo Baqueiro, especialista em geografia e geopolítica. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Luciane. Agradeço demais pela possibilidade de falar de um tema que é tão importante e que está em voga, né? Todo mundo fala um pouquinho sobre isso, então é bom a gente esclarecer questões. Você trouxe um tema importante, todo mundo fala, mas eu acredito que nem todo mundo entende o motivo desses conflitos no Oriente Médio. Queria que você esclarecesse para a gente por que está acontecendo isso lá. A região é instável desde muito tempo, né? Principalmente por conta do petróleo. Guerras são feitas por alguns motivos, né? A primeira, expansão, necessidade de expansão, interesse, desejo de expansão. O segundo, por desespero. E o terceiro, por negócios. E essa guerra ela envolve um pouquinho de cada coisa. Do ponto de vista de Israel, é uma guerra de expansão. Está na história da construção do Estado de Israel a ideia de um Israel grande. Do ponto de vista dos Estados Unidos, é ao mesmo tempo uma guerra por negócio e uma guerra por desespero. Por negócio, porque envolve o petróleo. E por desespero, porque dentro do país, o atual presidente tem sofrido pressões e ele precisa dar algum tipo de resposta. Numa sociedade que é extremamente beligerante, uma guerra sempre é uma resposta. Existe chances de se transformar em uma terceira guerra mundial, Paulo? Olha, a chance sempre existe, porque está envolvendo atores que são extremamente importantes. Um deles que é o principal país nuclear do mundo, que são os Estados Unidos. Agora, o movimento que a gente tem não indica isso. Pode indicar uma aceleração, uma ampliação do conflito, mas acho que ainda não é dessa vez que a gente vai sofrer as consequências de uma terceira guerra mundial. Todo mundo está preocupado com esses impactos econômicos afetando aí o preço do petróleo, que está em alta. Como isso reflete para nós aqui no Brasil? Nós somos diretamente afetados, porque quase tudo que a gente produz é mobilizado, é deslocado por meio de veículos. Esses veículos utilizam diesel. E apesar de nós sermos um país que produz petróleo, nós ainda não somos autossuficientes, né? Recentemente tivemos privatizações de refinarias e tal, e isso foi um passo atrás para o Brasil no sentido da autossuficiência, né? Se você vê, por exemplo, a Bahia tem preços mais altos do que a média brasileira. Não é coincidência o fato de termos uma refinaria que foi recentemente privatizada, né? Então, as consequências elas estão colocadas. A consequência está no supermercado, a consequência está no posto de gasolina, não tem jeito. A gente é uma região do agronegócio, né? Então, muitos dos fertilizantes aqui, eles são importados. Tem relação com esse conflito, com a localização desses conflitos, a importação desses fertilizantes? Totalmente. Boa parte desses fertilizantes ou são fabricados nessas regiões, no Oriente Médio, assim como também na Rússia, que está envolvida em outro conflito, ou passam pelo Estreito de Hormuz. Uma boa parte dessa produção, não toda, para dizer a verdade, mas uma boa parte dela passa sim. E isso, evidentemente, vai influenciar nos preços, né? E aí a economia da produção de commodities aqui na nossa região, ela vai ter algum tipo de consequência em relação a isso. Quando a gente pensa nos reflexos desses aumentos, desses preços, ou até mesmo dessa guerra indiretamente chegar até nós brasileiros, a gente pode pensar em algum tempo? Será que isso tem tempo para acabar ou não se projeta isso? Assim, a situação é extremamente complicada para a gente fazer previsões, porque o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma atitude muito errática, né? Uma hora ele fala que são 48 horas para o Irã dar uma resposta, depois ele adia. Ontem já adiou novamente, já deu mais 10 dias. Enquanto ele fala em cessar fogo, os bombardeios continuam. Então, a gente não sabe, na verdade, quais caminhos estão sendo trilhados. O certo é que hoje, neste momento, quem está conduzindo a dinâmica da guerra é o Irã. Os Estados Unidos e Israel perderam a mão, né? Por conta da estratégia iraniana, né, de bombardear os pontos militares dos Estados Unidos nos países próximos e também por conta de ter fechado o Estreito de Hormuz, quem está com a faca e o queijo na mão é o Irã. Então, eu não sei até que ponto são os Estados Unidos que vão determinar o fim da guerra ou se é o Irã. Geopoliticamente falando, qual o principal impacto, além do econômico, que essa guerra pode gerar, pensando assim
e mais para frente, nos próximos meses? Nós vivemos hoje um mundo, né, que ele está interligado por conta das forças da globalização. Todos os países se relacionam com outros. Então, uma guerra dessa monta, dessas proporções, ela vai necessariamente fazer com que determinados parceiros precisem se posicionar nesse conflito, né? Então, os arranjos geopolíticos que nós temos, eles estão diretamente interligados às relações que cada país tem. E aí vamos imaginar, por exemplo, o Irã é um país que tem uma aproximação com a China e com a Rússia. Além disso, ele é membro recém-chegado do BRICS. Então, esses países que compõem o BRICS, assim como a própria China e a Rússia, que são parceiros de algum tempo, eles vão ter algum envolvimento nesse conflito, direto ou indireto, né? Hoje, por exemplo, já se discute se a China e a Rússia fornecem tecnologia para o Irã poder se defender da agressão estadunidense e israelense, né? Então, algum arranjo geopolítico importante a gente acaba observando num conflito desse tamanho. Só para a gente finalizar, Paulo, como é que o Brasil deveria se posicionar diante desse conflito? O Brasil tem uma história de não se envolver em conflitos que não são seus. É uma prática de muito tempo. Por outro lado, o Brasil é um membro do BRICS e o Irã também. E o comércio que o Brasil faz hoje é muito importante com a China. Por outro lado, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, não é um país que você possa descartar, nessa conjuntura atual, de posicionar-se em favor de um determinado Estado e ficar contra o outro. No caso, o Brasil certamente vai continuar tentando trilhar esse caminho do meio, né? Esse caminho de não pender para nenhum lado, embora tanto o Itamaraty quanto o próprio presidente Lula tenha dado indicações de que percebe que essa agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã é, de fato, uma agressão, né? Não tem outro nome a dar para isso. Então, se for para te responder diretamente, eu acho que o Brasil vai continuar trilhando esse caminho do meio sem um envolvimento direto, embora vá sofrer repercussões econômicas pela guerra. Queria muito agradecer a sua participação e entender um pouquinho mais desse conflito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.